Nossa reunião. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui, né, professor Nilson, o professor Sérgio Maeda, que é professor assistente da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, presidente da Comissão de Educação Médica Continuada da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, e vice-presidente da Abraço. Ele vai nos falar sobre como fazer o diagnóstico da osteoporose, o que solicitar e como interpretar. Professor Maeda, agradecemos, em nome da disciplina de ginecologia da Faculdade de Medicina, a sua participação. Muito obrigado, viu? A palavra é sua, por favor. Bom dia a todos, agradeço o convite gentil vindo do professor Baracate e do Nilson. Não sei se vocês estão vendo minha tela, estão vendo? Ainda não. Já compartilhou? Espera aí, vamos tentar de novo. Ainda não, Maeda. Espera aí, vamos lá. Apareceu? Agora sim. Agora sim. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o primeiro slide na apresentação. Bom, o tema que me foi proposto é falar como fazer o diagnóstico da osteoporose, o que solicitar e como interpretar. Bom, falando assim, de modos bem de introdução, para a gente colocar algum paralelo aqui para vocês raciocinarem, a gente, quando fala sobre a massa óssea, a gente pensa que ela vai ter alguns momentos da vida. Do nascimento até a gente se tornar adulto jovem, existe o incremento da massa óssea. Isso é acelerado na época da puberdade por conta dos hormônios sexuais, em que a gente aumenta em tamanho também, os ossos ganham tamanho e ganham conteúdo mineral ósseo, e a gente vive depois uma relativa estabilidade aí dos 20 ou 30 anos até uns 40, uns 50 anos, mais ou menos. E aqui que as pessoas atingem aquilo que a gente chama de pico de massa óssea. A partir daí, existe uma diferença entre homens e mulheres, já que vocês, como ginecologistas, sabem, a mulher vive a deprivação hormonal da menopausa, e isso impacta bastante o osso, porque o estrógeno é um hormônio que protege o osso da mulher, então nessa fase inicial dos primeiros anos existe uma perda que é mais acelerada e depois ela lentifica, e essa perda acelerada, ela justifica o tipo de fratura que vai acontecer mais aqui, que é de osso trabecular, e a gente sabe que é fratura de punho, fratura de coluna, e mais tardiamente as do fêmur. É diferente nos homens, porque essa diminuição da atividade testicular, ela é mais lenta, e a testosterona diminui mais ou menos 1% ao ano depois dos 40, e isso vai se refletir numa incidência mais tardia de fraturas. Os homens começam a ter fraturas depois dos 70, enquanto que nas mulheres esse risco começa a aumentar aos 50. É importante também a gente pontuar o que é uma fratura osteoporótica. A gente define fratura osteoporótica por uma fratura causada por baixo impacto, ou seja, queda da própria altura ou menos, e que acontece em alguns sítios mais específicos, como a coluna como um todo, a coluna vertebral, o punho e o quadril. A gente também inclui como fraturas de osteoporose bacia e úmero, mas, por exemplo, fraturas de dedo, de pé, a gente não inclui como fratura osteoporótica. Outra coisa, o nosso diagnóstico de osteoporose ele é muito pautado na densitometria. Então, é um critério muito mais densitométrico, mas a gente não pode esquecer que uma fratura por fragilidade naqueles sítios que eu comentei faz o diagnóstico de osteoporose independente da densitometria. Tá? Então, mesmo que a densitometria esteja normal ou pênica e o paciente tiver uma fratura vertebral por fragilidade, ele tem osteoporose clínica. Em alguns países, eles incluem o FRAX como uma definição de diagnóstico, mas que isso não acontece ainda aqui no Brasil. E eu vou comentar algumas coisas mais para frente. Esses são alguns dados epidemiológicos da Europa. Eles comentam um pouco de alarde até os números, mas o que eles comentam é que 1 em cada 2 mulheres com mais de 50 anos vão ter uma fratura por fragilidade durante a vida, enquanto que 1 a cada 8 homens com mais de 50 anos. Só para ter uma ideia do ponto de vista do que acontece aqui no cenário brasileiro, a gente tem esse artigo, ele é um pouco antigo, mas ele compila o que existe de epidemiologia da osteoporose no Brasil.
O que a gente tem que, nas mulheres pós-menopausa, a nossa prevalência de osteoporose gira em torno aí de 30%, 35%, e que nos homens é metade disso. E a gente tem alguns estudos, esses 4 que aparecem aqui na tabela 2, que vão compor o FRAX brasileiro, que eu vou mencionar mais para frente. Do ponto de vista populacional, também é interessante mostrar esse estudo do Reino Unido para mostrar em que época, mais ou menos, as fraturas acontecem. Então, aqui, corroborando aquilo que eu falei, nas mulheres que estão aqui em laranjinha, esse risco começa a aumentar a partir dos 50, enquanto que nos homens a partir dos 70, mas a gente vê também que na faixa etária mais jovem isso acontece, e que nos meninos tem um pico maior que o das meninas, principalmente porque durante a puberdade, o que acontece? O osso ele aumenta primeiro em tamanho e depois em conteúdo. Isso gera um momento de relativa fragilidade que explica aí, de certo modo, as fraturas que acontecem aí nessa faixa etária. Meninos mais, porque eles se expõem a esportes de risco, como bicicleta, moto, skate, né? As meninas já estão tentando se adaptar também a esses esportes, então acredito que esse risco delas aumente também por causa disso. E falando um pouquinho mais sobre fraturas, as mais comuns são as fraturas vertebrais, e a maior parte delas é assintomática. O exame físico da osteoporose ele é muito pobre, né, e a gente, basicamente, o achado mais específico que a gente vai encontrar nos pacientes é a cifose. Então, a cifose, ela sugere fortemente a presença de fraturas vertebrais e que a gente tem que investigar isso. E o que essa cifose pode acontecer, né, pode levar de consequências? Ela leva a uma perda de altura, então é importante ter um número assim na mente que todo mundo comenta, perdas estaturais maiores que 4 centímetros do momento atual para o maior momento da vida, elas são sugestivas de fraturas vertebrais. Alguns pacientes têm dor crônica, e como vocês podem ver aqui nesse raio-x, né, dessa senhora que está aqui nessa imagem, quando existe uma alteração volumétrica da caixa torácica, isso pode levar, inclusive, a alterações da respiração. E fratura vertebral chama fratura vertebral. Então, reparem no gráfico aqui de cima, que quando o paciente tem uma fratura vertebral, o risco para a próxima, ele dobra ou triplica. E isso é uma coisa impactante. Então, a gente tem que procurar fratura, porque boa parte delas é assintomática, a gente tem que ter o hábito de fazer exames de imagem da coluna de vez em quando, para a gente poder diagnosticar essas fraturas. E aí eu vou falar um pouquinho da VFA, que é um exame acoplado à densitometria que pode detectar essas fraturas. Além disso, um paciente que perde altura, vendo aqui a figurinha do esqueleto, o paciente, além de perder altura, existe uma alteração do centro de equilíbrio dele. E quando ele fica cifótico, o ponto de equilíbrio dele se desloca para frente, o que aumenta a chance de cair para frente. Em relação às fraturas vertebrais, elas são bem graves, né, e quando elas acontecem, levam a uma necessidade de uma imobilização ainda que temporária, uma atrofia muscular desse membro que teve a fratura. Se o paciente fica acamado, aumenta a chance de escara, pneumonia, trombose e embolia, e com consequências fatais. Indo mais para o ponto da aula, que é o diagnóstico, todo mundo sabe que o diagnóstico é muito baseado na densitometria óssea, e que a gente utiliza 2 sítios, né, a coluna lombar e o quadril, e dentro do quadril a gente olha o colo e o fêmur, e na coluna a gente olha 4 vértebras. Então são 3 pontos de análise em 2 sítios, que são considerados os centrais, e é onde acontece a maior parte das fraturas. E vocês todos conhecem os critérios do T-score, que foram definidos pela OMS, que classificam o paciente normal, penia ou osteoporose. Antigamente, quando se laudava os sítios separados, né, mas atualmente, entendendo que a doença é uma doença sistêmica, a gente utiliza o menor T-score de qualquer um desses sítios. A gente pode lançar mão de um sítio alternativo, que é o rádio, o antebraço, né, e ele pode ser utilizado quando coluna ou fêmur não puderem ser avaliados. Eles podem ser úteis, a avaliação do rádio em pacientes que têm hiperparatiroidismo. Só para olhar aqui a imagem, né, esse aqui é um antebraço esquerdo, a gente sempre faz no antebraço não dominante. Então, se o paciente é destro, eu faço na esquerda, se ele é canhoto, eu faço na direita. E a gente olha essa região aqui que eu estou apontando, que é o rádio 33, que é uma região que tem predomínio de osso cortical, assim como o colo do fêmur.
Lembrando que o rádio é um sítio apenas para diagnóstico, ele não serve para o segmento, e dependendo do aparelho, do limite que ele possui, a gente não vai poder deitar o paciente no aparelho e fazer a coluna e o fêmur, então nos muito obesos, às vezes só o antebraço dá para a gente olhar. Mas o antebraço é um sítio ruim para segmento, ele serve só para diagnóstico. Só para ter uma ideia de onde esse número vem, a máquina ela mede a massa óssea do indivíduo e ela compara com um banco de dados de adultos jovens no pico de massa óssea. Então, esse banco em geral, que se utiliza o banco americano, o NRNS 3, que tem mais de 30 mil indivíduos entre 20 e 30 anos. E aí, dessa subtração e divisão pelo desvio padrão, a gente tem esse valor do T-score. Só para ter uma ideia, quando vocês olham o gráfico, ele, assim, como informação, ele é meio inútil, né? Mas é uma coisa que o paciente presta atenção, então é importante que a gente entenda para até poder explicar isso melhor para eles. E o gráfico, ele traz duas informações. A primeira informação que está em cores é o gráfico do T-score, então vocês visualmente aqui conseguem ver que esse paciente, nesse ponto, ele tem 60 anos e ele está na zona da osteopenia, tá? A outra informação que a gente costuma ter é o Z-score. O Z-score, ele compara a mesma massa óssea, mas com outro banco de dados, que é um banco de dados ajustado para sexo e idade, dividido pelo desvio padrão desse banco. E aí, graficamente, quando a gente olha aqui, ele aparece nessas linhas aqui que aparecem no gráfico. Em geral, o gráfico, ele aparece as duas informações, tá? Em indivíduos jovens, a gente evita de pôr o fundo aqui, a gente deixa só o gráfico do Z. Então, essa linha central é o 0, essa linha de cima é o +1, e essa linha de baixo é o -1. E que, quando esse indivíduo está abaixo de -2 desvios padrão de Z, a gente tem que pensar se, de repente, esse paciente, em sendo muito diferente de indivíduos do mesmo sexo e idade, se ele não teria uma causa secundária de osteoporose. Tá? E o critério do Z é usado para homens com menos de 50 anos, e mulheres pré-menopausa e crianças e adolescentes. Então, aqui só para reforçar que o cutoff do Z é o -2, e quando ele está abaixo de -2, a gente diz a massa óssea abaixo do esperado para a faixa etária, e quando está acima é massa óssea dentro do esperado. Bom, a densometria é o que a gente tem para hoje, ela não é um método isento de problemas, então a gente sabe que com o passar da idade, em pacientes mais idosos, a gente começa a ter algumas interferências que falseiam esses valores. Então, vocês podem ver aqui nessa primeira imagem da esquerda, que entre L3 e L4, o paciente tem processos osteodegenerativos que aumentam falsamente a densidade dessas vértebras. E o que a gente pode fazer nesses casos é subtrair uma ou duas vértebras, mas sempre precisando de pelo menos duas para o laudo. E que o aparelho não entende, ele acaba vendo que essa artrose, ele classifica como osso e ele vê isso aqui como uma massa óssea boa, que na verdade a gente sabe que não é. Nesse exemplo do meio, é uma paciente que tem uma escoliose importante, processos osteodegenerativos, e que realmente essa coluna aqui acaba não trazendo muita informação. Então, uma situação que, de repente, que o antebraço poderia ser um sítio que traga uma informação melhor que essa daqui. Nessa situação aqui da direita, temos hastes metálicas, isso aqui, obviamente, invalida a coluna, então isso aqui precisa realmente do antebraço. E aqui em cima, quando a gente olha, a gente mal consegue ver a separação de L1, L2, L3. A gente só consegue ver com mais clareza a L4. Então, uma outra coluna que 3 vértebras aqui tem problemas. Então, a gente não consegue fazer a avaliação por uma só. E não só isso, mas calcificação de aorta, pacientes muito obesos, essas coisas todas acabam interferindo na interpretação da coluna. No fêmur, a mesma coisa. A gente pode ter situações como prótese total de quadril, fios cirúrgicos, haste metálica, degeneração da cabeça do fêmur, calcificação de elementos moles aqui da cápsula articular, pacientes que porventura já tiveram artefatos metálicos que foram retirados, como um pino que estava aqui nesse fêmur, uma protrusão acetabular, tudo isso aqui altera a densidade que a gente vai olhar. A vantagem aqui é que se a lesão que a gente está vendo é unilateral, a gente pode utilizar o fêmur contralateral, tá? Um outro artefato que só precisa tomar cuidado, o laboratório que faz, é o movimento. Isso aqui é um artefato de movimento, o paciente mexeu na aquisição,
e isso aqui, o único jeito de consertar é fazer uma nova aquisição. Bom, eu acabei dizendo que o T-score é a informação que o aparelho dá para vocês, e vocês, numa paciente pós-menopausa, vão utilizar os critérios da OMS. Mas essa informação do T-score, ela traz uma segunda informação, que é o risco de fraturas. Vejam só, um paciente que tem um T-score acima de -1, ele tem um risco baixo de fraturas. Um paciente que tem menos 1,1 até menos 2,4, ele tem esse risco um pouquinho maior, que é a zona da osteopenia, e o paciente que está abaixo do menos 2,5 tem um risco que aumenta exponencialmente. Só para traduzir, uma situação clínica que vocês têm que prestar atenção é a seguinte: um paciente que tem um T-score de menos 2,4, ele tem, pelo diagnóstico do T, a osteopenia. E um que tem menos 2,6, ele tem osteoporose. Os diagnósticos são diferentes. Mas, de acordo com aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, o risco de fratura deles é parecido porque eles estão praticamente na mesma zona. Mas, se a gente pensar em outros dois pacientes, um com menos 5 e outro com menos 2,5, se vocês olharem o gráfico anterior, eles, embora sejam osteoporose, o risco desse de menos 5 é muito maior do que esse que tem menos 2,5. Ok? Isso porque o risco de fratura é um gradiente e não linear. Outra coisa que precisa ficar clara é que o principal determinante do risco de fraturas é a densidade mineral óssea, mas ele não é o único critério. Só para exemplificar, se vocês verem uma paciente que tem 50 anos e tem um T-score de menos 3,5, ela está aqui nesse ponto com esse risco de fratura por volta aí de 18%. Se a gente tiver uma outra paciente de 80 anos com também menos 3,5, vejam que o risco dela é muito maior. É mais do que o dobro do que essa de 50. Por quê? Porque essa de 80, ela tem sarcopenia, ela não enxerga direito, ela tem um risco de queda maior. Então, aqui a gente consegue ver claramente que a idade agrega riscos que essa de 50 não tem, embora elas tenham a mesma densidade mineral óssea. Então, como clínicos, a gente tem que prestar muita atenção nisso, no que o paciente tem de coisas clínicas que aumentam o risco dele, além da densitometria. E eu gosto sempre de falar, né, porque a densitometria, ela dá um diagnóstico da massa óssea. Vamos olhar esse exemplo aqui. Se a gente vê essa paciente de 46 anos e ir direto aqui na tabelinha olhando L1, L4, a gente vai ver que essa coluna tem um T-score de mais 1,5. Seria normal pela classificação da OMS. Mas, e a gente olha aqui no grafiquinho, né? A gente tem aquela na zona do normal, na zona verde, com um Z de mais 1, mais ou menos, né? Que é da 1,1, né? Vocês conseguem ver aqui. Então, o gráfico de cores e o gráfico do Z. Então, aqui plota as duas imagens. Mas, se a gente olha essa imagem com um pouco mais de cuidado, eu sei que isso aqui não é um raio-x, e embaixo aqui tem uma informação dizendo que essa imagem não é para diagnóstico, mas a gente não pode ignorar a imagem. Vocês conseguem ver aqui que tem umas áreas um pouco mais escurecidas nas vértebras. E se vocês olharem a tabelinha com um pouco mais de atenção, a L3 tem mais 3,6. Ela é muito mais densa do que as outras. E se a gente consulta a história clínica dessa paciente, ela tem uma história de um câncer de mama metastático. E essas metástases aqui, elas costumam ser osteoblásticas. E elas aumentam falsamente a densidade. Então, é um laudo normal, mas, né, o serviço que laudaria esse exame comentaria, né, se observa hiperdensidades, principalmente em L3, que aumentam falsamente a massa óssea. Então, o clínico tem que ter ciência que isso aqui não é um exame exatamente normal, mas que tem essas interferências. Um outro exemplo que eu daria é essa paciente aqui, que tem os 2 fêmures adquiridos. Eu sei que os números estão um pouquinho pequenos, mas aqui aparece um fêmur total direito com menos 0,1, e o fêmur total esquerdo com menos 2,5. Primeira coisa a olhar é ver se o exame é realmente da mesma paciente, e era. E olhando a história clínica dela, por que esse lado esquerdo é muito pior do que o direito? Porque ela tinha uma sequela de poliomielite aqui, e que isso aqui falseia os valores. Então, essas grandes diferenças a gente pode ver em paciente amputado, paciente que tem um AVC com uma sequela grave, osteomielite não, poliomielite, desculpa, eu falei errado. Então, uma sequela de poliomielite poderia justificar essa grande diferença. Então, a história clínica, ela tem coisas que a gente precisa prestar atenção. E que quando a gente compara os exames, a gente não compara os valores de T-score, a gente compara os valores de BMD, porque
porque o valor de BMD é a grandeza absoluta que o exame dá para vocês. E o serviço que tem os aparelhos de densitometria tem que ter todo esse cuidado no posicionamento, na análise, no laudo, para poder dar uma informação boa para vocês. Eu sei que no consultório é um pouco complicado, porque às vezes o paciente fica fazendo exames em máquinas diferentes, e isso atrapalha muito. O ideal é o paciente voltar na mesma máquina. Porque é que nem balança. Se vocês se pesarem 10 balanças, embora os valores sejam próximos, eles não vão dar o mesmo valor. E para a gente zerar o erro da balança, a gente tem que voltar na mesma. E para o densitômetro, o raciocínio é o mesmo, que o paciente idealmente volte na mesma máquina. E aí o ideal é que ele volte num aparelho do mesmo fabricante. Basicamente no Brasil a gente tem 2, a Lunar GE e a Hologic. E os números não são comparáveis, eles são inclusive muito diferentes, os valores da BMD. Por exemplo, eu sei que no HC e na Unifesp, né, nos nossos hospitais, a gente tem a Hologic, mas os laboratórios comerciais, a grande maioria tem Lunar GE, tá? E que no segmento, o que é o bom, né? Que todo mundo fica contente. Quando ganha, todo mundo fica feliz, principalmente se o paciente está tratando, mas cuidado, às vezes o ganho pode ser às custas de fratura, uma piora da artrose, né? Calcificação de aorta que está piorando, né? E durante uma terapia de osteoporose, pelo menos estabilidade. Então, o fato do paciente estar estável densitometricamente não é ruim, porque os medicamentos, eles melhoram coisas que a densitometria não enxerga. A densitometria enxerga só densidade mineral óssea. Outros aspectos de propriedades mecânicas do osso, a densitometria não vê. E os medicamentos melhoram independente disso daí. E quando o paciente perde, a primeira coisa que a gente tem que ver é se os exames realmente são comparáveis, se não tem algum erro na análise. E se não for isso, a gente pensa em checar com o paciente se realmente ele está usando da maneira correta as medicações, e se estiver, a gente tem a obrigação de procurar uma causa secundária que possa ter aparecido nesse meio do caminho. Para dar um outro exemplo aqui, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, reparem, esse paciente fez um exame em 2010, temos essa análise, ele fez em 2011 e tem essa análise. Mas vamos olhar um pouquinho com mais de atenção, ó. Reparem essa vértebra aqui. Essa aqui é L4, em geral ela tem um formato de X ou H, e que nesse exame é essa vértebra de baixo. Reparem aqui que a análise dos 2 exames está diferente, e que a gente não pode comparar isso aqui. O exame que está analisado correto é esse aqui, de 2010, que tem a L4 como um XH, o último par de costelas aqui na T12, então esse exame aqui é o correto. E que a medida certa para a gente saber evolutivamente é pedir para reanalisar essa imagem para baixo, para que a gente compare coisas iguais. Só para ter uma ideia dos números, eu não vou entrar muito na minúcia matemática, mas, como eu falei, a gente compara valores de BMD, então a gente tem aqui um paciente que fez em 2004, outro em 2006, a gente faz os cálculos percentuais das variações que deram esses valores, e reparem que o serviço de densitometria tem que dar para vocês o quanto essa máquina erra. Toda máquina e tudo que mede um número tem um erro, né? Como, não vou entrar na polêmica, mas a eleição é um exemplo que mostra isso. O candidato A tem X% de intenções de voto com um erro 2% para cima ou para baixo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui a gente sabe que, por exemplo, aqui na coluna e no fêmur total o erro é de 3% e no colo é de 3,5%. Reparem que todas essas variações percentuais, nenhuma delas ultrapassa o erro. E o que a gente vai dizer no laudo é que essa paciente tem uma densidade estável entre os 2 exames. É diferente aqui. Quando a gente calcula as variações percentuais, elas são superiores ao erro que o aparelho tem. Então, a gente diz que essas variações são do paciente entre os 2 exames. O paciente perdeu massa óssea nos 3 sítios quando a gente compara os 2 exames. Ok? Bom, o que eu poderia dizer em relação à densitometria? É um método que tem grande acurácia e precisão em termos de diagnóstico e monitorização, mas isso depende muito do carinho e do cuidado que esse serviço de densitometria faz dos exames. Infelizmente, a gente sabe também que existem serviços que fazem exames muito mal feitos e que isso atrapalha muito, porque a nossa conduta clínica, inclusive de prescrever um remédio, de mudar o remédio, depende desse exame. E se ele traz uma informação errada, é possível que a gente tome uma conduta errada também. E isso tudo tem uma normatização de uma sociedade internacional, que é a ISCD, que é a International Society for Clinical Densitometry, e isso, muitas das condutas são respaldadas pela Abraço, que é a Sociedade Brasileira de Metabolismo Ósseo.
Eu lembro vocês que a densometria, ela mede uma densidade bidimensional, ela tem 2 dimensões só, ela é em gramas por centímetro quadrado, ela não mede o tridimensional. Isso cria um artefato para pacientes muito baixos e muito altos, porque os pacientes muito baixos, o que acontece? A densitometria subestima a massa óssea porque eles têm ossos pequenos. E pacientes muito altos, ela superestima, porque são ossos grandes. Outra coisa, a densitometria ela não separa o que é osso cortical do que é trabecular. A gente sabe que a coluna ela tem mais osso trabecular e que o colo do fêmur tem mais osso cortical, mas ela não separa os 2 tipos de osso. Como eu falei para vocês, ela mede massa óssea, ela não mede nada de qualidade óssea. Aspectos de microestrutura, mineralização, propriedade mecânica, a densitometria não mede. Uma coisa muito, mas muito importante que eu queria dizer para vocês é que a densitometria ela não discrimina causas, e eu vou falar um pouquinho disso para frente. Eu sei que isso aqui assusta um pouco, mas quando a gente se depara com um paciente que tem osteoporose, a gente precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma investigação para ver se ele não tem uma causa secundária. Eu, como endocrinologista, eu obviamente vou pensar se a gente não está diante de um paciente que tem uma síndrome de Cushing, um hiperparatiroidismo, uma osteomalácia, um hipogonadismo, mas a gente tem que pensar em coisas além da nossa especialidade. E dentro da história clínica e da investigação laboratorial, eu preciso triar, por exemplo, um distúrbio hematopoético, doença importante aqui é mieloma múltiplo, um distúrbio neuropsiquiátrico, que inclui uma distrofia muscular, anorexia nervosa, na parte renal, uma hipercalciúria, déficits nutricionais de cálcio, vitamina D e proteína, doenças inflamatórias, uma importante aqui é a artrite reumatoide, uma síndrome desabsortiva, uma doença genética como a osteogênese imperfeita, e o mais importante na história é a gente ver as medicações, porque o glicocorticoide é a principal causa de osteoporose secundária, mas não é só o glicocorticoide. Anticonvulsivante, inibidor de aromatase, que é uma coisa que vocês prescrevem, quimioterapia, imunossupressor, hipertiroidismo, quando o paciente repõe hormônio da tireoide em dose excessiva. Eu, como endocrinologista, vou pontuar aqui que a única situação em que a gente repondo hormônio deixa o paciente em hipertiroidismo intencional é um paciente que tem câncer de tireoide, que a gente opta por uma terapia supressiva. Pacientes com hipotireoidismo de qualquer outra causa, nosso objetivo é deixar o TSH normal. Terapias com progesterona, tiazolidinediona, que é um medicamento para diabetes, análogos de GNRH, inibidores de bomba de próton, são todas situações e medicações que podem prejudicar o osso. Nessa história clínica, é importante que a gente se atente com as medicações em uso, histórico de quedas e fraturas, história familiar, ingestão de cálcio, proteína, hábitos de vida, atividade física e, como é mulher, vocês conhecem bem, a gente saber como é que está a atividade ovariana no menáquimo. No exame físico, como eu falei, atentar com a cifose, IMC, porque pacientes que têm IMC baixo têm mais risco de osteoporose, e o laboratório não precisa de nada muito sofisticado, né, existem algumas coisas realmente que a gente precisa pedir, se é homem, não é o público de vocês, mas a gente tem que pedir testosterona, e é importante, medir cálcio, PTH, TSH, fosfatase alcalina, ureia creatinina, hemograma e eletroforese de proteínas para afastar mieloma múltiplo, urina 1, gasometria venosa, cálcio urinário, TGO, TGP, e a vitamina D é importante medir, 25-hidroxivitamina D. É interessante também, existem os marcadores de remodelação, em vermelho são aqueles que a gente tem disponível aí comercialmente. Se a gente for escolher um desses para medir, seria o CTX, que é o marcador de remodelação, ele é muito interessante. Dentro dos de formação mais específico é o P1NP, e é interessante para a gente poder entender também como agem os medicamentos da osteoporose. Imagine vocês, se o paciente usa teriparatida, ele vai estimular os marcadores, tanto de formação quanto de reabsorção, que está aqui em azulzinho, então esses marcadores aumentam durante o tratamento. Quando a gente dá um antirreabsortivo, seja um bisossunato, seja denosumab, esses marcadores eles reduzem. Então eles conseguem nos mostrar realmente se o paciente está usando e se a medicação está agindo de maneira esperada. Falando um pouquinho mais sobre a VFA, agora nos meus minutos finais, vou falar de alguns métodos a mais, o TBS, o VFA e o FRAX.
VFA, ele é um método acoplado à densitometria, basta que o paciente seja virado de lado, a gente faz uma aquisição completa da coluna, olhando de L4 até T4, e a gente consegue aqui, pelo método semi-quantitativo de Genan, que é um método que combina a impressão visual e a medição das alturas, a gente achar fraturas. Então, vocês conseguem ver claramente aqui, na T11, uma fratura intensa de L3, e ele é um exame interessante porque ele irradia pouco o paciente, né, se a gente comparar com o raio-x, mas a limitação dele é ver fraturas leves. O raio-x é melhor para ver fratura leve do que a VFA. Outra informação adicional que ela traz é a calcificação de aorta, que a gente consegue ver aqui, nesse exemplo também. Algumas indicações para VFA seriam mulheres com mais de 70 anos, homens com mais de 80, um relato de uma fratura vertebral não documentada por nenhuma outra imagem, ou que o paciente perdeu, de repente, o laudo, pacientes que têm perda de altura maior que 4 centímetros da atual em relação à maior altura da vida, e pacientes que usam glicocorticoide. Falando sobre o Frax, que eu acredito que vocês conheçam, já tenham ouvido falar, só para ter uma ideia, né? Esse estudo NORA, ele é um estudo muito importante porque ele definiu muitas coisas para nós. Ele é um estudo que teve mais de quase 150 mil pacientes, e a gente vê aqui embaixo as densidades conforme T-score, e a gente vê que os indivíduos que têm o T-score menor que menos 2,5 já têm um risco de fraturas maior do que 30%. Então, baseado nesse critério que a gente definiu menos 2,5 para dizer que tem osteoporose. Então, aqui são pacientes que já têm um risco maior de fratura, que está designado aqui pelas barrinhas cinza. Quando a gente olha a densidade da população, dessas 150 mil mulheres, a gente vê que é uma curva de Gauss, né, que essa curva de Gauss distribui aqui. Vocês verem que a maior parte dos pacientes está aqui ao redor do -1. Tem pacientes para cá e para cá, com PNI e normal, mas quando a gente olha o número absoluto de fraturas, existem pacientes com penia que fraturam também, que estão aqui nas barras pretas. O que eu queria dizer a vocês é o seguinte: nesse universo de mulheres com penia, que são muitas, a gente não vai dar medicamentos anti-osteoporose para todas. Então, a gente precisa eleger quem dentro dessas pacientes com penia necessitam de um tratamento. Então, a gente precisa de um refinamento, já que a densitometria não consegue sozinha dizer quem desse universo merece um tratamento. E o Frax, então, é uma das coisas que ajuda. O Frax é uma ferramenta que foi desenvolvida na Universidade de Sheffield. Ele é uma ferramenta da internet que tem no site da Abraço. A gente vai lá e digita dados clínicos de idade, sexos, dados antropométricos, a história de fratura prévia, tabagismo, pacientes que têm fratura de quadril, uso de glicocorticoides maior que 5 miligramas de prednisona maior que 3 meses, se o paciente tem artrite reumatoide, se ele usa álcool mais de 3 unidades por dia, e a gente vai lá e pode ou não acrescentar a densidade do colo femoral. Pode ser a BMD, pode ser o T-score. E ele dá dois riscos de fratura. O risco de fratura maior e o risco de fratura de quadril. E isso dá um risco nos próximos 10 anos. Nos Estados Unidos, já que eles têm todo um estudo farmacoeconômico, eles conseguem ver que pacientes que têm mais do que 3% no quadril de risco e mais que 20% na fratura maior, eles acham que compensa aqui tratar esses pacientes com medicamentos anti-osteoporose. Mas o que eu queria dizer é que os dados dos Estados Unidos não valem para nós, porque a gente não tem esses estudos de farmacoeconomia aqui no Brasil. Então, o que a gente faz aqui no Brasil? Entrando lá no site da Abraço, a gente tem a página do Frax, digita igualzinho todas as informações, e ele vai dar lá os valores do risco de fratura de quadril e fratura maior. E na mesma página, a gente vai para a estratégia NOG, a gente digita idade, o risco de fratura maior, o risco de fratura de quadril, se é homem ou mulher, se usa corticoide ou não. E aí ele vai gerar os gráficos. Se a paciente não tem densitometria, o gráfico vai ter 3 cores. A região amarela sugere que a gente inclua a densitometria. Na zona verde, que o risco desse paciente é baixo, e na zona vermelha, ele é alto risco e ele merece tratamento. Tá? Então, sem densitometria tem o laranja, e se vocês incluírem a densitometria, o gráfico só vai ter o vermelho e o verde. E aí a gente vai ter uma ideia se é alto ou baixo risco, e isso nos ajuda a sugerir se precisa de tratamento ou não. Dizendo que isso aqui é importante em osteopenia.
Se o paciente já tem osteoporose densitométrica, ele já tem indicação de tratamento só pela densitometria. Tá? Então, essa ferramenta aqui vai nos ajudar se o paciente tiver osteopenia. Fracto não é perfeito. Então, ele é melhor, obviamente, quando a gente agrega a BMD do que sem ela. Ele é bom para identificar pacientes de risco, mas ele tem os senãos. Ele não serve para monitorar a resposta ao tratamento. Ele não dá uma gradação para a dose de corticoide, né? Ele não, para o Frax, usar 80 miligramas é a mesma coisa que usar 5. Né? Álcool é a mesma coisa. A gente não usa a densitometria da coluna e do antebraço. Ele não leva em consideração os marcadores de remodelação, e ele subestima o risco em pacientes com múltiplas fraturas, com fraturas recentes, com a BMD da coluna pior que o fêmur, pacientes com risco de queda e com osteoporose secundária, como, por exemplo, o diabetes, tá? E o que poderia também ajudar a refinar isso, que é o final da minha aula, é falar sobre o TBS. O TBS é um software novo que serve para analisar os tons de cinza dos pixels da imagem. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Então, tem 2 pacientes aqui com a mesma densidade mineral óssea, porém, quando a gente vai fazer uma análise dessa microarquitetura com o TBS, reparem que nessa, os tons de cinza são mais homogêneos. Ao passo que aqui a paciente tem áreas esburacadas e os tons de cinza, eles variam mais por conta desses espaçamentos. Então, ele pontua um TBS baixo aqui, e aqui em cima, como é mais homogêneo, ele pontua um TBS melhor. E esses valores aqui são os cutoffs atualmente propostos pela meta-análise do McCloskey, que define o que é baixo, alto e médio risco de fraturas. Tá? Ele consegue analisar imagens prévias de densitometria. Infelizmente, ele só está disponível em alguns laboratórios. É caro, infelizmente, né? O software custa $15 mil, né? Ele tem uma limitação que só pode ser utilizado em IMC entre 15 e 35. É interessante porque ele desconta a artrose, como vocês podem ver aqui, tá? Ele é um cálculo automático. A partir do momento que você tem imagem feita pela densitometria, você dá um comando, ele em segundos libera esse resultado. Tem uma boa precisão e ele já foi associado à fragilidade em algumas doenças, entre elas o diabetes, a artrite reumatoide, hiperpara primário, corticoterapia prolongada, insuficiência renal crônica. É interessante porque, assim, ele pode ser agregado ao Frax, a gente consegue digitar os valores do TBS lá, e ele melhora essa predição do risco de fraturas, tá? A gente ainda não dá para usar ele sozinho para indicar um tratamento, e o papel dele na monitorização é uma coisa que a gente ainda não sabe. Então, ele é uma ferramenta a mais, principalmente no paciente de osteopenia, para uma tomada de decisão em conjunto com a densitometria. E aqui só para vocês verem, né, que a gente consegue entrar lá e tem uma área aqui do Frax que a gente consegue digitar e ele refina os valores de risco usando o TBS. Só para terminar, falando bem rapidinho nos meus últimos 2 minutos, existem muitos guidelines no mundo e eu gostaria de destacar alguns deles. Existe o Consenso Brasileiro de 2017, o da Endocrine Society, que teve uma atualização agora em 2020, e talvez o melhor é esse aqui da ACE. Vou mostrar a primeira página dele, só para comentar. Esse brasileiro de 2017, a gente conseguiu agregar várias especialidades, então eu fiz parte dele, mas a gente tem ginecologistas aqui, acredito que vocês conheçam bem o Albergaria, o César Fernandes, o Luciano Pompei e a Maria Celeste Osório Vender, devem ser conhecidos de vocês. Reumatos e ortopedistas fizeram parte aqui do consenso. E talvez o mais recente, um que eu realmente recomendaria que vocês lessem, é esse aqui da Associação Americana dos Endocrinologistas, que é um consenso bem longo, ele tem umas 40 páginas, mas ele é extremamente completo. Vale a pena a leitura para quem puder se dispor desse tempo, é uma leitura bastante enriquecedora. E para concluir, minha apresentação diria que a história clínica ela é fundamental para direcionar e racionalizar a investigação diagnóstica. O diagnóstico de osteoporose primária só deve ser dado após a exclusão das causas secundárias, como eu já falei naquela tabela. A perda óssea durante o tratamento deve levar à busca de causas secundárias depois que se afastarem, que não tem um problema na densitometria, adesão ao tratamento, e realmente se o paciente estiver usando direitinho um remédio, é uma coisa que tem que buscar essas causas. E óbvio que se vocês identificarem uma causa secundária, isso tem impacto, porque essa causa secundária também tem que ser tratada. Enfim, era isso que eu tinha para dizer, agradeço a atenção e deixo um contato se vocês quiserem depois
entrar em contato comigo. Obrigado. Eu Parabéns. vou olhar aqui minha aula. Parabéns, professor Maeda, excelente apresentação, bem objetivo, bem completa, pontual, excelente mesmo. Parabéns, viu?